Então, boa noite. Boa noite. Agora só os homens que estavam no retiro, boa noite. Tá fraco de novo? Isso, eles estão cansados. Tivemos um retiro maravilhoso, muito abençoado lá em Dayal com o pastor Marcelo Miranda. Foi muito bom, uma bênção tremenda. Ano que vem, não deixe de enviar o seu marido, seu filho, seu neto, qualquer homem que estiver na sua casa, envie, pois ele vai ser muito abençoado. Essa noite eu quero conversar com vocês sobre uma mensagem que ela é diferente daquilo que a gente ouve, né? A gente escuta como vencer na vida, como ter vitória sobre a tentação, como ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, como vencer. Mas hoje eu quero ensinar você como destruir a sua vida. Como é que você pode destruir e acabar com a sua vida? Tem alguns passos, algumas escolhas que a gente faz na vida, que apesar de começarmos muito bem, a gente vê cantores que começaram bem, atletas que começaram bem, pessoas que começaram muito bem a sua vida, mas na sua trajetória alguma coisa acontece, algumas coisas acontecem, escolhas são tomadas, decisões são feitas, e a pessoa destrói a sua vida. E na reflexão de hoje você vai poder avaliar se algumas dessas escolhas, se algumas dessas atitudes que destroem uma vida estão fazendo parte da sua história agora ou não. Ou como se prevenir para não entrar num caminho de destruição. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Espírito Santo, em nome de Jesus, entregamos esse momento ao Senhor, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Peço, Deus, em nome de Jesus, que a palavra viva do Senhor, a boa semente do Senhor, possa, Deus, entrar em cada coração e frutificar essa noite. Nós repreendemos em nome de Jesus qualquer distração, qualquer espírito contrário, qualquer força maligna que queira nesse momento roubar a semente viva da palavra do Senhor. Em nome de Jesus eu não aceito, nós não aceitamos nada em nosso meio que não seja manifestação do Espírito Santo, o agir de Deus e dos seus anjos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Senhor, e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Esse ano no retiro tratamos sobre Moisés. Mas no ano passado tratamos sobre um personagem, que é aquele que eu vou abordar hoje, que é Sansão. Sansão foi um homem que começou muito bem, mas ele destruiu a sua vida. Ele viveu num período que durou mais ou menos 300 anos, que era o período dos juízes. Esse período foi o momento entre a morte de Josué, o sucessor de Moisés, e a vinda do rei Saul. Então aquele período na história do povo de Israel, onde não havia lá a presença de Moisés, de Josué ou de um rei, foi um período governado por homens chamados de juízes. Pessoas que estavam ali à frente do povo, julgando as suas causas, conduzindo o povo, ministrando libertação dos seus inimigos. Mas a Bíblia fala que nesse tempo cada um fazia o que queria, o que dava na telha. Não havia um referencial. E as pessoas faziam o que queriam, não tinha ali uma dedicação de viver os princípios da palavra de Deus. E nesse momento haviam ciclos. O povo fazia o que queria, se rebelava, Deus permitia que a opressão viesse, porque estavam sendo oprimidos pelos inimigos, eles se arrependiam, vinha um libertador, um juiz, era usado por Deus e as pessoas voltavam para o caminho do Senhor. Mas depois elas se rebelavam novamente e continuava o ciclo. Esse ciclo aconteceu 15 vezes. Houveram 15 juízes, entre os mais conhecidos Gideão, Jefté, Débora, Samuel, Sansão. Então o povo estava obstinado em fazer aquilo que eles queriam, mas a consequência vinha. Então o ciclo começava, eles se arrependiam, vinha um libertador e assim por diante. Durante 15 vezes, em 300 anos, o povo viveu assim. Mas teve um homem muito brilhante, Sansão. O nome Sansão significa ensolarado. Um pequeno sol, alguém que resplandece, alguém em quem foi depositada parte da glória de Deus, e ele resplandeceria. E o começo foi tão brilhante que você lê lá em Juízes capítulo 13, que está a mãe dele, de repente um anjo aparece e diz, olha, vai nascer um menino, ele vai ser o seu filho. Então você deve se purificar, se guardar, não beber nenhuma bebida forte, não comer nada impuro, pois esse menino ele vai ser especial. Um começo sensacional. Depois daí você vê lá só no Novo Testamento, João e Jesus recebendo um anúncio desse. De tão poderoso que seria o ministério de Sansão.
E o nascimento foi um milagre. Por quê? Porque a mãe dele era estéril, ela não podia ter filhos. Então o anjo vem anunciar o nascimento daquele menino, um ensolarado, aquele que vai resplandecer. E o milagre aconteceria com a sua mãe, ela daria luz. O que mais? Ele foi consagrado no ventre. O anjo disse, olha, ele vai ser nazireu de Deus. Vai ser consagrado ao Senhor, diferente de qualquer outro homem, de qualquer outra criança. Ele vai ser separado e consagrado. E o que implicava ser um nazireu de Deus? Primeiro, ele não poderia beber vinho ou ter contato com qualquer coisa que tivesse origem nas uvas, nas vinhas. Ele não poderia tocar em nenhum tipo de cadáver, nenhum tipo de corpo morto. Então ele tinha que se abster de chegar perto de um defunto, de um animal morto ou qualquer outra coisa. E ele não poderia cortar o seu cabelo. Havia uma consagração sobre ele, uma escolha de Deus sobre ele, e como sinal da sua separação, da sua unção, ele foi separado, ele foi escolhido. Um futuro promissor, brilhante. O anjo anuncia seu nascimento, ele é fruto de um milagre, ele é consagrado ao ventre, separado de tudo e todos. Os seus pais levavam Deus muito a sério. Quando Manoá, seu pai, fica sabendo da história, a mulher vem e conta, olha marido, aconteceu isso, isso, isso. Ele fala, Deus, também quero participar da história. Então ele ora e pede para Deus que o mesmo anjo que apareceu à sua esposa, apareça para ele também. E o anjo volta, aparece para ele, entrega a mesma mensagem, dá as orientações do que deveria ser feito com o menino. E ali nasce aquele menino, Sansão. E ele cresceu sabendo qual era o propósito de Deus para a sua vida. No capítulo 13, versículo 5, o anjo diz o propósito dele é libertar Israel da mão dos filisteus. Né? Quanto problema que a gente passa? Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? Qual é a tua vontade para a minha vida? O que eu vou ser? O que eu devo fazer? Como é que vai proceder a minha vida? E esse nasceu já sabendo qual era o propósito, o significado e o destino para a sua vida. Então o futuro dele era algo muito promissor, algo assim que o povo podia ver nele a mão de Deus resplandecendo. Mas, como diz Longfellow, a arte de começar é algo formidável, porém mais formidável ainda é a arte de terminar. Não basta ter um nascimento milagroso anunciado por anjos, não basta saber o propósito de Deus para as nossas vidas, não tem como o que os meus pais fizeram garantir que meu futuro vai ser perfeito. Começar bem, muitos começam, mas terminar bem é o desafio. Salomão, que teve muitos percalços na vida, muitas coisas difíceis, disse assim, o fim das coisas é melhor que o seu início. Porque quando você chega no fim, conclui, termina, você pode dizer, eu passei por isso, eu venci. Pela graça de Deus eu consegui ser fiel até a morte. E o que nós vemos nessa história? Nós vemos que as escolhas que nós fazemos, as escolhas que você faz, determinam a qualidade e o destino da nossa vida. Mesmo esse homem, esse rapaz, separado por Deus, com um início tão promissor, tão milagroso, tão esplendoroso, ele fez escolhas que detonaram a sua vida. Então quero convidar você a acompanhar 7 escolhas simples que nós fazemos para destruir a nossa vida. Já pensou se você fosse Sansão? Ele foi agraciado por Deus com todo esse nascimento, com todo esse propósito, e havia sobre ele uma força, uma unção, que deixava ele mais forte que qualquer outro homem no mundo. Ele tinha força para levantar portões, para destruir qualquer tipo de amarras, para levantar qualquer coisa que ele quisesse levantar, enfrentar quem ele quisesse enfrentar. Ele, com uma queixada de jumento, ele enfrentou um exército de 1000 homens e prevaleceu. Ele conseguia fazer coisas que a força humana, natural, não consegue. Havia sobre ele uma unção, um dom de Deus, uma graça divina, um pedaço da glória do Senhor sobre ele que o capacitava a ser um juiz diferente dos outros. Pois havia sobre ele um dom e um poder especial. Mas infelizmente, ele não valorizou aquilo que Deus depositou na sua vida. Será que nós temos valorizado aquilo que Deus depositou na nossa vida? A presença do Espírito, parte da sua glória, da sua presença, habitando em nós, nos transformando, nos dando um destino, uma orientação do que fazer, o que seguir, o que ser nessa vida, para glorificar o nome dEle. Ou será que nossas escolhas ao longo da vida, em vez de seguir um caminho de libertação, bênção, influência, seguem caminhos de destruição e morte? A primeira escolha que ele faz, quando a gente vê o texto, é que ele
começou a frequentar lugares errados. Assim que você começa a ler a história dele, daquilo que ele começa a fazer, fala: Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Esse lugar ficava numa divisa entre a terra de Canaã e a terra dos filisteus. Era o limite entre uma terra e outra. E ele, como separado por Deus, como alguém tendo clareza no seu propósito, ele não se limita a ficar entre o seu povo, mas ele vai se envolver com lugares, com pessoas e com situações que não condizem com aquilo que Deus o chamou para ser e fazer. Esse lugar, essa cidade, era uma terra de vinhas. Era um lugar... Quem já foi a Bento Gonçalves aí, lá no Rio Grande do Sul? Onde tem várias vinícolas, onde produzem vinho. Então era um lugar tipo aquela região. Muitas vinhas, muitos lugares que fazem vinho. Era a terra do vinho na sua época. E ele, como um dos compromissos com Deus, ele não podia tocar na uva, beber nada do vinho. E ele vai exatamente para a capital do vinho da sua época. E lá ele se envolve com pessoas que eram contra o propósito pelo qual ele foi chamado. Ele foi chamado para libertar o povo dos filisteus. Mas ele decide ir lá tirar uns dias de férias, na capital do vinho, no meio dos seus inimigos. Que lugares você tem frequentado? Que tipo de lugares tem exercido influência sobre a sua vida? Ah, não, mas a gente tem que ser luz, a gente tem que ir nos lugares de trevas. Não, tudo bem, concordo. Mas existem lugares onde nós vamos para influenciar, existem outros lugares que nós vamos para usufruir, para ser influenciados. E eu tenho uma grande dificuldade, principalmente com algumas pessoas, alguns jovens, alguns homens, que se dizem cristãos, tementes a Deus, mas o coração está sempre em outro lugar. Nunca aqui no reino de Deus, na igreja, na célula. Não, é a festa isso, é a balada aquilo, é lá o boteco tal. Que lugares você tem frequentado? Aonde você tem ido? Aquele lugar tem sido um lugar onde você pode resplandecer com a sua luz, apesar de Sansão ser esse homem que era chamado de um ensolarado, resplendor. Ele, quando chegava num lugar como esse, em vez de resplandecer com a glória de Deus que estava sobre ele, ele era ofuscado e se envolvia de forma errônea. Então a primeira escolha, lugares errados. A segunda, envolver-se com pessoas erradas. E nesse lugar que ele foi, viu uma mulher filisteia em Tina e disse: consigam essa mulher para ser minha esposa. Ele viu aquela mulher e na hora que ele vê essa mulher do povo filisteu, ele se apaixona. Bum! O coração dele bate mais forte. Todo mundo já se apaixonou aqui. Eu lembro que a primeira paixão que eu tive foi com 5 anos de idade no pré, na hora que eu vi a professora. Bum! É, coisa de criança, assim. A primeira você nunca esquece, assim, na vida, aquele sentimento, aquela coisa. A professora. Né? E as meninas, quando vem aquele homem que interessa, plim. Né? O homem dá aquele boom, aquele negócio assim, e a mulher, o plim. Então você pode ali, né, ver a sua situação. E se você é homem, tem plim, daí também está complicado. Porque o homem tem que ter boom. Né? O plim é para a mulher. Né? Então você pode também sondar o seu coração. Se tiver acontecendo algum plim por aí, não se envolva com isso. Né? Mas agora eu quero falar sério. Ele estava indo atrás de uma mulher que não foi separada por Deus para a sua vida, atrás de uma mulher que não condizia com seus princípios, atrás de uma mulher que não tinha a mesma fé que ele tinha. Ele estava se envolvendo com uma pessoa que Deus disse para não se envolver. Isso é muito sério. A palavra de Deus fala assim, em Deuteronômio 7. Deuteronômio é o livro da segunda lei, onde o povo está entrando na terra prometida e Deus fala assim: olha, eu já passei os mandamentos para vocês lá em Êxodo, mas agora eu quero passar de novo a segunda lei, para que vocês vivam bem e sejam felizes nessa terra que eu entreguei a vocês. Então ele fala assim: não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos dela, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviaram seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente o destruiria. Então eles eram proibidos de se casarem, de se relacionarem com mulheres de outro povo, as filhas dos cananeus. Não fechava. O espírito que estava sobre o povo de Israel não batia com o espírito dos cananeus. Então Deus disse: não se casem com elas, não se envolvam, não criem uma união, um relacionamento. E olha
A história do rei Salomão. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulher dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Treva e luz não combinam. Eu sou contra relacionamento de um cristão com um não cristão. Quando o cristão está consciente, está solteiro e vai em busca de se relacionar com outra pessoa que não é da mesma fé, não tem o mesmo espírito. Não é porque a pessoa está na igreja batizada que ela também tem a mesma fé e o mesmo espírito. Tem muita gente em igrejas que não é convertida. Então, se você nota que a pessoa vai na igreja, mas ela é fria, ela não tem um compromisso sério com Deus, já é um indício para não se envolver. E olha isso aqui. História de Neemias. Ele pegando pesado com o povo. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em algum deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com os seus filhos ou com vocês. Acho que eu vou adotar esse método aqui, né? Se o seu filho chegar em casa lá com o cabelo arrancado, um olho roxo, né? Está na Bíblia. Mas brincadeira. Lá, quando Neemias estava restaurando os muros da cidade de Jerusalém, reorganizando o povo, ele pegou pesado. Disse: olha, Deus avisou, Deus orientou, Deus ordenou a separação de vocês. Vocês não devem se envolver com pessoas que não condizem com a fé que vocês professam. Ele foi violento. Ele queria enfatizar aquilo. Porque ele sabia que aquilo havia sido o caminho que levou Salomão à destruição e levou o reino de Israel à ruína. Não se envolva. E aqui, ele não estava brigando com quem casou. Ele estava brigando com os pais. Pai, mãe, você tem uma grande responsabilidade em orientar o seu filho, a sua filha, em procurar pessoas que professam a mesma fé, têm o mesmo compromisso com Cristo que você tem. Em todos os textos falam: não deem as suas filhas, não deem os seus filhos. A responsabilidade é do pai e da mãe, em orientar, em abençoar, em liberar. Não é do pastor. Mas o povo resiste a algumas coisas. Ah, mas Deus não faz acepção de pessoas, né? Eu posso me envolver, não tem problema nenhum, né? Deus ama todos iguais. Ah, isso é no Antigo Testamento. Lá não podia, era povo judeu, povo cananeu, povo filisteu. Hoje é diferente, hoje é todo mundo, né, agraciado por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, está todo mundo em uma outra aliança. Mas olha o que a Bíblia fala. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? O apóstolo Paulo deixa claro: não se envolva com pessoas que não professam a mesma fé que você. Não é só no Antigo Testamento, é no Novo também. Ah, mas na igreja não tem. Ah, mas eu já estou cansado de esperar. A pessoa não aparece. Peça a Deus. Deus vai honrar você. Mas não se envolva. E eu creio que isso aqui serve para a sociedade também. Eu, como empresário, eu como uma pessoa profissional liberal, algo do tipo, não devo me associar com pessoas que não têm o mesmo espírito que eu tenho, o Espírito Santo. Pois em determinado momento da empresa, do negócio, a sociedade que não teme a Deus pode querer seguir um caminho de corrupção, de desonra, de envolvimento com coisas ilícitas. E se eu faço parte daquilo, eu também vou ser responsável. Então não faça sociedade, não se associe, não se envolva com pessoas que não professam a mesma fé em Cristo que você. Se proteja, não faça essas escolhas, pois muita gente tem áreas da sua vida destruídas por se envolver com pessoas erradas. Uma outra desculpa que eu escuto muito: ah, mas a minha experiência pessoal foi diferente. Meu pai e minha mãe era da igreja, meu pai não era, eles começaram a namorar, casaram, depois meu pai se converteu. Meus queridos, isso é exceção. Exceção.
Jenny, vem cá. Sobe aqui em cima da caixa, por favor. Ela sendo uma mulher de Deus, numa posição espiritual diferente da minha. Ela é cristã, eu não sou. A gente decide se associar. É mais fácil ela me colocar ali em cima com ela ou eu puxar ela para baixo? O que é mais fácil? Puxar para baixo, obrigado. Vai ser muito mais fácil a pessoa que está com você, que não teme a Deus, te levar para o fundo do poço, do que você pegar e levantar ela e colocar ela na sua posição. Não abra mão. Não cometa o erro que Sansão cometeu. Primeiro princípios, depois paixão. Ah, mas estou apaixonado. Uma pessoa me procurou, mas eu estou apaixonado, não sei o quê. Não, eu não abençoo isso, não concordo. Se essa pessoa não está dentro dos princípios de Deus, abra mão da sua paixão. Sansão não fez isso e deu errado. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor, o cônjuge vem do Senhor. E Deus tem alguém para a sua vida, não se desespere. Ele vai honrar você. Terceiro princípio, rejeitar bons conselhos. Quando ele fala para os seus pais que ele queria uma mulher do povo inimigo, seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes, ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Não faz isso, meu filho. Não vai por aí. Mas mesmo assim ele rejeita o conselho dos seus pais e vai atrás daquela mulher. A palavra de Deus fala, na multidão dos conselhos há segurança, há sabedoria. Então você pode ter certeza e confiança de quando algo está no seu coração agitado, em dúvida, quando você procura a sua liderança, você pede conselho, você pede orientação, você vai à palavra de Deus. Vai haver sabedoria, vai haver segurança para a sua decisão. Mas depois que já foi feita a burrada, não adianta. Porque muita gente vem, fiz isso e tal, daí tem que consertar. Mas Deus não gostaria que precisasse consertar, porque Ele quer prevenir, Ele quer guardar, Ele quer livrar você. Não rejeite bons conselhos. E não vá atrás de pessoas para que ela concorde com aquilo que você já decidiu. Seja sincero, peça conselhos e orientação para que você possa ser guiado por Deus. Não vá em busca apenas de alguém que vai avalizar aquilo que você já escolheu mesmo sendo errado. Quarto princípio, não dominar os seus impulsos. Sansão, porém, disse ao pai, consiga-a para mim, eu quero aquela mulher. Eu quero aquela mulher. Dê um jeito. Ele não conseguia dominar a sua paixão, o seu desejo de querer aquela mulher para ele. Ele queria aquilo a qualquer custo. E a nossa cultura, ela está sendo afetada por esse pensamento, por essa filosofia do hedonismo, a busca pelo prazer constante. A pessoa está na ditadura da satisfação. Eu quero ser satisfeito, me saciem. Eu não vou limitar os meus prazeres. Eu não vou limitar os meus impulsos. O impulso humano, o impulso do homem, o impulso da mulher, ele é pecaminoso, ele é deturpado, ele é deformado. E somente na glória ele vai ser realinhado com o propósito de Deus. Então até lá, vamos conviver com essa luta entre nós, dentro de nós. E a gente vive isso. A gente é uma cultura permeada por sexo, erotismo, consumismo, coisas que denotam algo que vai satisfazer você. Ele não dominava os impulsos e muita gente não domina. E a gente é incentivado a matar esse desejo, a saciar isso. Tem uma banda aí da época do pastor Odaí, com uma música muito conhecida. Os menudos falavam assim, não segure muito os teus instintos porque isso não é natural. Vá em frente, entre numa boa porque a vida é uma festa. Não controle, não domine, não modere. Tudo isso faz muito mal, deixe que a mente se relaxe. Faça o que o coração mandar e não se reprima, não se reprima. Né? Não se reprima. Não negue-se a si mesmo, não tome a sua cruz. Então a nossa cultura foi moldada por esse pensamento de não se reprimir. Botar para fora, extravasar, se saciar, fazer aquilo que tem vontade, aquilo que tem desejo. Mas a palavra de Deus fala assim, cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo tendo concebido dá à luz o pecado, e o pecado após ter se consumado gera morte. Toda tentação ela tem origem em um desejo. E todos nós temos desejos que nos levam a tentações. Esse desejo, essa tentação precisa ser reprimida, negada, crucificada, colocada na cruz de Cristo.
Porque senão, ele vai produzir um processo de morte. Eu vou me deixar ser influenciado pelo desejo, aquele desejo vai gerar em mim uma ação, e essa ação vai gerar uma atitude que vai me trazer a morte. Martim Lutero falou: você não pode impedir que os passarinhos sobrevoem a sua cabeça, mas pode impedi-los de fazerem ninho. A tentação vem, os impulsos se manifestam. Mas assim como os passarinhos voam na cabeça das pessoas, as tentações passam, as setas malignas vêm. Mas ela só vai fazer morada, só vai encontrar um ninho ali se eu abrigar aquele impulso, aquele pensamento, aquele sentimento, aquele desejo. E isso eu posso escolher. Isso eu posso dizer não. C.S. Lewis disse que depois que se entra nesse departamento dos impulsos, dos desejos desenfreados, mais cedo ou mais tarde, vaza para outras partes da nossa vida até ocupá-la toda. Logo, todos os seus impulsos exigirão carta branca. Quando você vê os relatos e testemunhos de psicopatas, pessoas que foram maníacos sexuais, pessoas que se envolveram em crimes violentos, a porta de entrada deles nessa vida, você ouve o relato do maníaco do parque? Ele fala que a porta de início daquele comportamento dele autodestrutivo, de matar pessoas, de estuprar pessoas, foi lá um pequeno envolvimento com pornografia. Aquilo foi crescendo, 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 e aquele desejo que ele sempre satisfazia foi crescendo, e um abismo foi chamando outro abismo, até ele se tornar naquilo que ele se tornou. Princípio da amputação. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Que princípio é esse? Se algo na minha vida está numa situação incontrolável, eu não consigo reprimir aquele impulso, crucificar, negar aquele impulso, aquele desejo, eu devo cortar aquilo da minha vida. Eu tenho amigos que na hora que eu fico com eles, a gente puxa um baseado, cheira uma carreirinha de cocaína, a gente faz ali o que não deve. Corte essas amizades. Eu não consigo me controlar. Eu vou no shopping, eu torro o dinheiro todo, eu comprometo o salário do mês. Quebra o seu cartão de crédito. Corta, amputa, joga fora. Eu não consigo me controlar com bebidas e coisas do tipo. Não compra, não tenha na sua casa. O princípio é claro, se aquilo ali eu não consigo dominar, eu devo cortar aquilo da minha vida e deixar fora, para que aquilo não venha me destruir. O quinto princípio, não levar o pecado a sério. Quando começa a não reprimir, quando começa a satisfazer tudo o que quer, a gente deixa de levar o pecado a sério. Então ele vai se envolvendo com pessoas, ele se envolve com aquela mulher que ele casa, depois ela é morta, depois ele se envolve com outra mulher, depois ele vai e conhece Dalila, que a gente conhece a história. E ele vai se afundando cada vez mais. Depois disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força, e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Ele começou a brincar com ela. Ele tinha ali um mandamento de Deus sobre a vida dele, que ele não poderia tocar em cadáveres, não podia tocar em coisas que viessem da uva e não podia cortar o seu cabelo. Até aquele momento ele já tinha quebrado os 2 princípios: tocar em cadáver, coisas que vieram da vinha. Mas ainda faltava o último, que era cortar os cabelos. Ele vai enrolando ela: se me prenderem com cordas novas, se fizerem com cordas de arco, se fizerem aquilo no meu cabelo. Ele vai se envolvendo ali, vai brincando com aquilo no limite. Até o momento onde ele vai ceder e a coisa vai se complicar. Ele vai se envolvendo mais e mais com o pecado. Ele foi atrás daquela mulher do povo estranho. Ele se envolveu com a prostituta. Ele se envolveu com Dalila. Ele vai se afundando mais e mais nesse estilo de vida pecaminoso. E aquilo ali vai destruindo a vida dele. Pessoas caem em pecados sérios somente porque aprenderam a tolerar pecados menores. Como é que algo tão grandioso aconteceu com aquela pessoa? Como é que ela se destruiu tanto? Como é que ela se afundou tanto? Porque ao longo do seu trajeto, pequenas coisas foram sendo aceitas e toleradas. Quatro verdades sobre o pecado. O pecado sempre o levará para mais longe do que você pode ir. Não, eu vou só até ali. É só um pouquinho. Não. Ele vai tragar você. Ele vai arrastar você. O pecado sempre retém por mais tempo do que você gostaria.
Ah não, é só uns minutinhos. É só uma vez. E o envolvimento começa e aquilo vai nos retendo e vai nos consumindo. O pecado sempre custa mais caro do que você está disposto a pagar. Os cálculos que a gente faz, eles não fecham. Atendi uma pessoa que tomou uma decisão de desfazer seu casamento. E ela me disse, se eu soubesse que teria custado tão caro, eu não teria feito isso. Porque na minha cabeça não ia ser assim tão difícil. O pecado sempre custa bem mais caro do que a gente está disposto. E o pecado sempre machuca pessoas que você jamais queria ferir. Há uma reação em cadeia. O sexto princípio é abrir mão do seu compromisso. Ele vai abrindo mão. Ele vai abrindo mão. Ah não, vou tocar só na uva agora. Ah não, agora eu vou pegar... Olha o que ele faz. Algum tempo depois, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Ele saiu do caminho, já é algo que denota que ele foi atrás de algo errado. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. O compromisso dele foi sendo comprometido. E ele foi se envolvendo. E aquilo que ele tinha como suporte de Deus na vida dele foi sendo retirado. E ele foi se afastando. E ele entrou num final muito, muito triste. Ele foi preso pelos filisteus, pois chega numa hora que ele conta o segredo para Dalila. Dalila corta as 7 tranças que Sansão tinha. E ela faz aquela cilada. Sansão, os filisteus estão vindo. Ele acorda ali, realmente eles estavam vindo. Ele não consegue ter forças para vencer os inimigos. Ele é preso. Eles furam os seus olhos. Ele tinha muito isso, tudo aquilo que ele olhava, ele queria. Ele olhou a mulher, ele queria a mulher. Ele olhou o mel, ele queria o mel. Aquilo que ele desejava com seus olhos traziam destruição para a sua vida. E, ironicamente, seus olhos foram furados. Ele foi usado como escravo, foi transformado em um brinquedo, em um bobo da corte, e as pessoas humilhavam ele. Ele viveu algo que não tinha nada a ver com o propósito que Deus separou para a sua vida. Porque ele foi fazendo escolhas erradas ao longo da sua trajetória. E por último, uma escolha terrível, buscar a Deus somente quando se está em apuros. Depois de tudo isso que ele fez, e Sansão orou ao Senhor, e você só encontra essa expressão aqui no final da sua vida, onde ele, depois de ter feito burrada atrás de burrada, mancada atrás de mancada, daí cai a ficha. Então Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dai-me forças, mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então naquela hora, a Bíblia fala que ele foi tocado pela graça de Deus. Então Sansão forçou as 2 colunas, onde ele estava preso, centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda em outra coluna, e disse, que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que na sua vida. Ele fez algo do que Deus queria, pois o plano de Deus não se frustra. Mas ele prejudicou a sua vida e colheu as consequências. Ele poderia ter alcançado esse propósito, de libertar o povo dos filisteus, e ter preservado a sua vida. Ele reinou durante 20 anos como juiz, ele governou como juiz durante 20 anos. Mas os filisteus ficaram 40. Deus queria que ele tivesse ficado 40, mas ele ficou só metade do tempo, porque fez escolhas erradas ao longo da sua vida que o destruíram. Gálatas fala, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Bonhoeffer disse, se você tomar o trem errado, de nada adiantará correr pelo corredor no sentido contrário. Você tomou um rumo errado na vida. Não adianta nada tentar remediar fazendo pequenos gestos dentro desse rumo errado. O trem está indo por outro caminho, e você tentando correr dentro do trem na direção contrária. Não vai resolver. Sua situação tem que mudar, o trem tem que mudar de direção. Tem que fazer a conversão e ir para o outro lado. As escolhas precisam mudar. Como consequência das escolhas erradas, a gente perde a noção de identidade. Ele esqueceu quem ele era, o seu nascimento, o propósito de Deus. Ele perdeu a noção do dom que Deus depositou sobre ele. E foi perdendo a noção do perigo. Cada vez mais ele se envolvia
o perigo ia vindo até que o consumiu. Tomou seu coração. Baixe a sua cabeça. Deus tem um destino de prosperidade, de paz, de glória, de honra para a sua vida. Mas mesmo que Ele tenha investido tanto em você, transformado a sua vida até hoje, feito coisas milagrosas, tocado você de uma forma que você não vê outros serem tocados, saiba que ao longo da sua trajetória, as escolhas vão influenciar e vão determinar a qualidade do seu destino. Não abra mão dos princípios de Deus. Não vá a lugares errados. Não se envolva com pessoas erradas. Não rejeite os conselhos de Deus para a sua vida. Não satisfaça todos os seus impulsos e desejos. Não deixe de levar o pecado a sério. Não abra mão dos seus compromissos, dos seus votos com Deus. E não busque Ele só na hora do apuro, do aperto, na hora do fundo do poço. Pois a sua comunhão com Ele é o que vai preservar as suas escolhas. Ele deixou para orar só no final da sua vida, só quando não tinha mais o que fazer. Mas se ao longo de cada momento Ele tivesse buscado ao Senhor, buscado a presença do Senhor, assim como vimos semana passada, que é a nossa permanência na presença de Jesus que nos dá a vitória sobre o mundo, a história de Sansão teria sido diferente. Vem Espírito Santo em nome de Jesus. Vem Espírito Santo em nome de Jesus. Nós clamamos pela manifestação da Tua presença. O Senhor é o Deus da graça, da misericórdia, da restauração, da restituição. E mesmo, Deus, que escolhas erradas tenham sido feitas, ainda há tempo, meu irmão. Ainda há tempo, meu irmão. Se arrependa. Se volte ao Senhor. Corrija a sua rota, saia desse trem. Ah, pastor, mas eu já fiz escolhas que não tem volta. Eu já tomei decisões que marcaram a minha história. Saiba, meu irmão, Deus pode pegar essa decisão errada. Deus pode pegar ainda essas consequências que você está colhendo e fazer com que elas contribuam para o seu bem. Deus é mestre em pegar aquilo que foi consequência, resultado de decisões erradas, e transformar em algo gracioso, renovado. Com Deus há uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance. Enquanto você não morrer, as chances de Deus sobre a sua vida se renovam. As misericórdias do Senhor se renovam sobre você. E você pode ser recolocado, reconduzido a um lugar onde Deus vai resplandecer, onde Deus vai ser glorificado em você e através de você. E a sua família, a sua história, a sua casa, os seus negócios poderão ter um novo tempo de Deus. Peço que todos fiquem de olhos fechados, cabeça baixa. Você que sente o toque de Deus na sua vida em relação a essa mensagem, a qualquer coisa, e quer a ajuda dEle para fazer boas escolhas, para entrar num caminho, num destino seguro, ou precisa da ajuda de Deus para remediar algumas consequências, todos de cabeça fechada, de olhos fechados, cabeça baixa. Eu quero orar por você. E só você que está sendo tocado pelo Espírito Santo, aonde você está, ninguém está olhando, só eu estou olhando para você. Coloque-se de pé, eu quero orar por você. Mesmo sendo pó, com tudo, todos de olhos fechados e cabeça baixa. Só você que quer o toque de Deus, da graça, da misericórdia de Deus, do favor de Deus. céus e terra passarão,
Espírito Santo, em nome de Jesus, estamos clamando, pedindo pela graça, pela misericórdia do Senhor, pela restauração, restituição. Olha, Deus, para cada irmão que está se colocando em pé, está se posicionando, está declarando: Deus, em nome de Jesus, eu preciso do Senhor, pois eu não quero, em hipótese alguma, ter áreas da minha vida destruídas, pois o propósito do Senhor é melhor que isso. Deus, fortalece os meus irmãos em escolhas sábias, em decisões sábias. Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje, aquilo que eles escolherem, aquilo que eles decidirem, os levem por um caminho de crescimento, bênção, prosperidade, graça do Senhor, em nome de Jesus. E Deus, se ao longo da vida decisões foram tomadas que comprometeram os planos que o Senhor desejava para a vida deles, ó Senhor, renova, Deus, sobre eles a Tua graça, a Tua misericórdia. Deus, que as coisas que aconteceram cooperem em nome de Jesus para o bem deles. Uma nova porta se abra, um novo relacionamento seja concedido, uma nova graça seja ministrada, para que a história final deles não seja determinada pelo passado e nem pelo presente, mas pela vontade do Senhor, que transforma todas as coisas, que faz nova todas as coisas. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Igreja, coloque-se de pé. Que céus e terra passarão, mas o teu nome Os homens podem vir à frente que vão cantar essa música. eterno. Todos os homens que vão cantar essa música, venham aqui à frente. Homens, Eles vão cantar uma primeira vez, na segunda vez você vai acompanhá-los. Nós vamos glorificar a Deus. Todo ser que vive, louve o nome
Alô. Pessoal, Deus abençoe. Tem mais uma participação? É isso? Muito bem. Som. Boa noite. O Ministério Infantil também quer fazer uma homenagem para os pastores hoje. Então a gente vai pedir que o pastor Odair se sente aqui e o pastor Felipe também se sente aqui. Eu peço que as crianças entrem. Tem mais um pastor. Venha, pastor Sérgio. Vamos lá. Hoje é dia dos pastores, né? E a gente, como Ministério Infantil, nós gostaríamos de fazer uma homenagem. Eu peço que todas as crianças, vamos fazer uma roda bem grande em volta dos pastores. Podem vir. Vamos lá. Vamos fazer uma roda. Vamos colocar a mão sobre o pastor. Ó, põe a mãozinha assim. Vamos lá. Isso, estica a mão, que nem quando a gente ora para abençoar. Hoje nós vamos abençoar os pastores. Isso. Tem duas crianças que querem orar. São eles que vão fazer a oração. E eu queria pedir que, além deles estenderem a mão, eu gostaria que a igreja estendesse a mão também nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia maravilhoso. E eu quero que você abençoe todos os pastores, pastor Césio, pastor Odair, pastor Felipe. Que nada aconteça de ruim na vida deles. Nenhum acidente. Que a vida deles seja maravilhoso. E que abençoe todos eles. E a sua igreja também. Que nenhuma coisa estrague a sua igreja e os dos pastores. Em nome de Jesus, amém. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia, Senhor. Eu quero agradecer por todos os pastores, Senhor, que colocou nessa igreja, Senhor. Eu quero agradecer pela vida deles, por ter abençoado, Senhor, cada dia mais, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nada de mal aconteça com eles. Amém. Vamos dar uma salva de palmas. Nós só temos realmente a louvar a Deus pelos pastores maravilhosos que nós temos e, com certeza, também são referência para o nosso Ministério Infantil. Nós temos um presente também para dar. Podem passar, meninas. Isso. Um presente. E a gente é muito grato por a gente poder fazer parte desse momento. Amém? Obrigada e boa noite a todos.